Como que o senhor vê essa questão que existe ainda muito hoje, essa briga que existe entre pessoal que investe em ações, fundos imobiliários? Será que não dá para a pessoa ter os dois na carteira? Ou seguir pela linha que o senhor segue, que é a questão de, o meu círculo de competência é esse, eu vou ficar aqui. Como que o senhor vê isso? Como solver esse problema, na verdade, né? Eu acho que isso, de novo, são polêmicas criadas para engajamento, entendeu? Não tem fundamento nenhum, zero fundamento disso. Quando eu falo que eu tenho 80% do meu patrimônio, pouco mais, pouco menos em fundo imobiliário, o resto é renda fixa como reserva, etc., longe de mim querer parecer que isso é o melhor, e longe de mim querer incentivar as pessoas a fazerem isso, e longe de mim criticar as ações, criticar um SP500, criticar um Bitcoin, criticar... Não tem o menor sentido isso. Não tem o menor sentido. Agora, uma coisa que eu posso defender e defendo a ferro e fogo é o ciclo de competências. Então, assim, são raras as pessoas que têm um ciclo de competências que alcança 5, 6, 7 classes de investimentos. Eu desconheço. São raras, assim. Eu conheço algumas, mas como eu disse, são raras. Não é comum. Muitas das pessoas que estão falando coisas às vezes pela internet ou alguma coisa por aí, tá raso em todos os deles. Por isso que acaba ficando, né, nessa questão. Isso é bem verdadeiro, professor. Desculpa Pode te falar. interromper. Isso envolve muito o mercado de Bitcoin também, né, de criptomoedas. O pessoal que fala mal não conheceu ainda de fato como que funciona o Bitcoin. Então, como o senhor falou, está tentando expandir o círculo de competência para onde ainda não entendeu de fato, né? É realmente isso. É isso. E assim, quando alguém me pergunta, por exemplo, sobre essa questão de Bitcoin, eu falo assim, olha, eu tenho preferência por ativo que gera renda. Eu tenho mais aderência, um ativo que eu consigo precificar melhor. Isso eu não estou falando mal do Bitcoin ou de outras moedas virtuais. Eu nunca comprei um 0,0 qualquer coisa de Bitcoin. Eu não sei comprar. Se você virar para mim, eu vou ter que jogar um vídeo na internet e aprender a comprar. Eu sei que eu vou aprender. Mas eu nunca comprei. Eu não sei eu sei um contexto do que é blockchain, mas eu não sei o que é isso. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. A menor vergonha. Pelo contrário, isso me legitima a falar isso à vontade para você. E mais do que isso, me descredencia de falar mal. Muito bom. Não muito é? bom. Isso eu vou falar um negócio que eu... É uma postura muito rara na internet. Entendeu? Eu não vou, jamais vou atacar isso, entendeu? Agora, infelizmente, o fundo imobiliário ele vem se popularizando. Eu acho que é um ativo, um baita ativo para compor renda, como eu falei para você agora há pouco, para compor renda do brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele tem um déficit gigante previdenciário e o fundo imobiliário preenche bem. Ele é um produto relativamente simples. Você tem vários fundos que são bastante seguros, estáveis, previsíveis, emissões feitas de maneira adequada, responsável, crescendo o fundo com responsabilidade, etc. E quando você vai lá e ataca ou coloca um bode na sala complexo, enfim, você vai fazendo alguma coisa, você traz um problema grande, porque às vezes as pessoas que ouvem isso, elas têm alguns perfis que eu queria trazer para você. É legal isso. Quais são os perfis das pessoas que ouvem isso? Primeiro perfil, o cara ouve e fala, cara, eu conheço, eu já invisto há muito tempo, já questionei isso com o Baroni, com o fulano e com o ciclano que entendem de fundo imobiliário. E, cara, o que essa pessoa falou, o que alguém falou isso, não tem absolutamente nada a ver. E meio que fala assim, cara, viajou, tá, nada a ver, não tem nada a ver, isso aqui não faz sentido nenhum. Tudo. Então você tem esse perfil, que é o cara que sabe que tá tendo a crítica, vê a crítica, ouve, mas fala, cara, não tem o menor sentido isso. A outra pessoa, que eu vou agora no extremo, o cara pega isso, aí ele fala, era isso que eu precisava. Aí ele vai, e assim, eu acho que isso até, assim, eu não sou especialista comportamento humano, mas eu acho que tem uma coisa aí meio estranha, porque assim, aí ele começa a entrar numa live de um cara que só fala de fundo imobiliário para ficar querendo trazer pessoas para ele. Isso é um saco, né, cara? Eu até acho que isso é meio um problema. Eu falo assim, não é muito mais fácil você montar um canal e falar assim, por que eu sou contra fundo imobiliário e começar a provar por A mais B um monte de coisa? Eu acho isso muito mais sensato. Eu teria muito mais interesse em conversar com esse tipo de pessoa. Mas essa pessoa não quer pagar o preço. Ela não vai, porque quando ela começar a se expor, ela vai derrapar na primeira curva. Sim, ela não tenha dúvida disso. Então ela não vai se expor a isso. E ela fica ali colocando aquelas coisas no chat. E para mim, como eu te falei, isso não é. Isso acaba sendo um combustível para mim para continuar fazendo a coisa da maneira como eu faço. Então,
Enquanto ela acha que ela está desconstruindo, pelo contrário, ela está me fortalecendo o alicerce para continuar falando. É o segundo perfil. Eu fui pro extremo. Que aí o cara, tudo que ele precisava era isso. Então, qualquer coisa que acontece, fulano tinha razão mesmo, olha aí, não serve para nada, olha aí, não sei o que, tal. Mas tá, como diz o ditado, assim, sabe, gastando tempo em vão, sei lá, enfim, alguma coisa assim. Agora, o do meio me preocupa. Olha só, são 3 perfis. O de cá é o cara que ouve e fala, cara, conversa com o Barão, já conversei com o Barão sobre isso, não tem nada a ver com o que o fulano tá falando, o que o ciclano tá falando. O outro, como eu falei, é aquele que precisava disso para sair atacando e bombardeando, e aí você nem sabe o que esse cara tem, o que ele quer, o que ele gosta. Não me preocupa esse cara. O primeiro não me preocupa, pelo contrário, mostra que o trabalho tem sentido. Agora, o do meio me preocupa. Você sabe quem é o do meio? Cara, o do meio me preocupa muito. Porque o cara do meio é aquela pessoa que convenceu a esposa, a família, a pegar uma parte relevante da economia e investir em fundo imobiliário. Lê o livro, assiste o canal do fulano, do ciclano, do beltrano, que está ali fazendo um trabalho bacana, gosta de ouvir essas pessoas, vê o gestor, sente confiança. De repente, cara, começam a falar para ele que esse negócio é tudo uma maluquice. Esse cara fala, Desaba como é que eu vou falar isso para minha mulher? Desaba o mundo dele. Desaba, fala, pelo amor de Deus, ele vem atrás de você, o cara tá desesperado. Cara, eu vi isso no canal do fulano, ciclano falou aquilo. Como é que é isso, cara? Esse cara eu dou muita atenção pra ele, você não tem noção da quantidade que chegam pra gente. E às vezes quando eu faço um vídeo, é meio que pra atender esse cara. Porque o de cá tá protegido porque ele já tá blindado. O de cá não adianta você falar. Você sabe que tem uma frase, guarda essa frase que é muito legal, me foge a autoria. Aliás, enfim, não sei. A frase é o seguinte: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. O cara já entendeu. Sim. Para quem não acredita, nenhuma. Do que eu falar, ele não vai. Ele não quer entender. Ele não quer entender. Agora, esse cara do meio, cara, eu tenho. Não é dó a palavra, não é dó, é preocupação. É zelo. Esse cara, toda vez que ele vier conversar comigo, eu vou dar muita atenção para esse cara, porque você vê a legitimidade da preocupação dele. Barone, eu vi fulano, e ele vem com cuidado. Ô, professor, tudo bem e tal? Olha, eu vi fulano falando disso aqui, professor, eu tô assustado, eu tô preocupado que eu acabei de colocar 20 mil, 30 mil, 50 mil reais nisso aqui. Eu passo meu telefone, eu vou lá, falo com esse cara, o cara respira, fala, graças a Deus, sabe assim? Ele tira um peso. Porque eu pego e falo, cara, o que essa pessoa falou é assim, assim, assado, ele viajou aqui, o que ele não tem sentido. Esse é o ponto de preocupação. Então vamos focar no que é o ponto? Então você traz né? Vamos associar isso à medicina, né? Você traz um negócio para mim, um diagnóstico, que você vai morrer amanhã, entendeu? Fala, cara, peraí, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é normal, Agora, aqui é realmente onde a gente tem que tratar. Então, se você se preocupar com esse ponto e monitorar aqui, é onde é o ponto de preocupação. Eu falo, mas esse é um ponto de preocupação que você vai ter em qualquer produto de investimento que você for. Então, calma, é assim, sem assado, vamos tal. É isso. Então, infelizmente, esse é o mais atingido e esse sofre, cara. Esse a gente que quer construir, quando você vê esse cara, porque ele é o mais frágil da história, né? Sim. Os dois da ponta são fortes, né? Um para construir, o outro para... Sim. Ele vai destruir o que você fizer, ele vai destruir, entendeu? Só que o do meio aqui é o pai de família, é o cara que começou agora, que tem R$1.000, colocou os primeiros R$1.000. E você tocando nesse assunto, me lembrou também é um questionamento que vez ou outro o pessoal faz. Pô, poxa vida, né? Se o fundo imobiliário me gera uma renda melhor do que um imóvel físico, no geral ali, por que eu não vou vender meus imóveis e comprar tudo em fundo imobiliário? Já deve chegar isso toda hora pro senhor também, né? É quase isso que você falou. Você só usou um termo aí que é exceção do Brasil. Eu vou vender meus imóveis. Claro. Então vamos lá. O que é que eu chego de pergunta para mim? Primeira pergunta. Sou casado, ou penso em casar, não sei mais do que, eu tô pensando em comprar um imóvel. Eu compro imóvel, dou a entrada, eu compro imóvel ou invisto em fundo imobiliário? A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte: esquece, são coisas completamente diferentes. Quando você toma uma decisão de comprar um imóvel para você morar, é uma decisão familiar, não é matemática. A resposta não está no Excel. Está no seu coração, está no seu relacionamento, está numa mesa de jantar com a sua esposa olhando no olho e falando, meu bem, o que nós vamos fazer da vida? E às vezes, se já tiver filho envolvido, é a distância da escola, se está perto da sogra, se está perto da sogra da mãe, da sogra do marido, né? do esposo, da marido, enfim, da esposa, da mulher.
É outra coisa completamente diferente. Não tem absolutamente Pessoal nada a ver com mistura, Excel. né? Esquece Excel. Esquece Excel. Resposta não tá lá. Resposta não tá lá. Entendeu? Então, assim, queremos ter um filho. A resposta não tá no Excel. Ah, mas quando eu vou gastar de fralda, quando eu vou gastar... Não tá lá a resposta. É o propósito que você quer. Entendeu? Da mesma forma que eu não quero ter... A resposta não tá no Excel. É uma decisão sua. Não, muito legal. Entendeu? Isso também é falado no livro A Psicologia Financeira. Ele fala sobre a decisão razoável e a decisão racional. Racional é o Excel. É Mas isso. esquece isso, que tem muita coisa razoável na nossa vida que não depende disso. É isso, mas agora beleza. Então, superada essa questão, vamos agora para a próxima. Aí, agora sim, eu já tenho lá meu apartamento, casa, eu moro lá, beleza. Então. Agora, eu vou comprar uma saleta. Eu vou comprar um flatzinho. Aí que começam as dúvidas. Primeira pergunta que você tem que fazer. Quanto dinheiro que você junta para comprar esse flatzinho, essa saleta? Excelente. Aí, você comprou a primeira. Você dá conta de comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Muito possivelmente não. Salvo com alavancagem, né? É, Aí o cara que é vai ter pior, se mas meter- vou nem te considerar essa possibilidade. Vou comprar uma casinha de aluguel, não sei mais o quê. Você vai comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta casa? Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai receber aluguel de 2, 3 casas. São raras as pessoas que pagam imposto de renda. Quando elas colocam o que elas recebem do aluguel, colocando imposto de renda e colocando todas as despesas que ela tem eventualmente, com custos que tem na casa que não são do locatário, são do proprietário, aí eu tendo a dizer que é difícil você ganhar do fundo imobiliário. O fundo imobiliário acaba sendo um veículo muito mais eficiente e flexível. Antes eu usava uma palavra que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais usaria. Eu falava que fundo imobiliário é um jeito mais inteligente de investir. É uma frase que eu me arrependo de ter usado. Porque, na verdade, muitas pessoas ganham muito dinheiro com imóvel. Então, eu indiretamente estou falando que essas pessoas não são inteligentes. Eu estou errado, então não falo isso mais. Então, eu falo, o fundo imobiliário ele é mais flexível. Ele te dá mais liberdade ali. Ele vai ter mais... É mais fácil de você compor uma carteira, um portfólio, né, do que aqui. Aí, o que acontece? Nós temos um problema que o brasileiro gosta de abrir a gaveta e pegar a escritura. É. Entendeu? E aí voltamos para a psicologia e saímos do Excel. Porque se eu for falar para o cara comprar R$200 mil em fundo imobiliário, ao invés de comprar uma casa, e o cara ficar sem dormir, compra a casa, entendeu? E vai alugar a casa, entendeu? E aí a minha sugestão para essas pessoas é, compra a casa, mas é o seguinte, pega os aluguéis da casa, no primeiro 6 meses, compra um pouquinho de fundo imobiliário, começa a experimentar, nada bem no raso. Se algum dia você se convencer, aí você pode vender a casa e vir para cá, certo? Agora eu vou responder a sua primeira pergunta. A pessoa que tem muitos imóveis, meus imóveis. Aí, para essa pessoa que tem meus imóveis, a conversa é um pouco diferente. Esse cara é esclarecido, às vezes esse cara é até um profissional. Aí eu falo para ele outra coisa. Vamos falar o seguinte. Ao invés de você vender seus imóveis, você tem 10, 15, 20, pega 2 que tá te dando raiva. Sempre tem. Sim, sim. Sempre tem. Sempre vem sempre assim, o tem pessoal falando 2 isso. que o cara, pelo amor de Deus, eu não aguento isso mais. Esse imóvel só me dá trabalho. O cara não paga. Vende esses 2 e compra fundo imobiliário. Aí sabe o que vai acontecer? Talvez da carteira dele com 20, ele vai ficar com 10, os outros 10 vai virar fundo imobiliário. E ele vai deixar os 10 sendo o filé, né? E a terceira resposta que eu quero te dar, o único que eu não discuto, é quando o cara fala assim, Barone, eu tenho minha casa, moro tudo bem, mas eu tenho 2 imóveis comerciais que tá lá na esquina de Londrina, aquela esquina que não fica vaga, aquela lá. Esse cara, eu nem tento convencê-lo do fundo imobiliário, porque esse cara tá muito bem posicionado. Entendeu? Esse é um cara que... Só que quantos brasileiros conseguem comprar a melhor esquina de Londrina? É difícil, entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a Respondeu pergunta, muito mas bem, é isso. muito bem. E aí eu acho